Olá, pessoal do segundo ano, aqui é a professora Flávia de Sociologia e essa apresentação de slide que eu estou montando aqui para vocês agora é para explicar as questões da nossa aula sobre o aprofundamento da tese do branqueamento. Então, já faz 2 semanas que nós estudamos aquele texto, estamos estudando esse texto da tese do branqueamento. E neste aprofundamento desta semana, nós vamos entender ou nos aprofundar na relação dessa tese do branqueamento, que é lá do século XIX, com o racismo contemporâneo, ou seja, com o racismo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, a primeira questão é: explique a tese do branqueamento. Essa questão ela é explícita, então a explicação já está no texto, né? É só vocês olharem no texto e tá lá o que é a tese do branqueamento, tá? Pode pegar com suas próprias palavras ou fazer um resumão. A número 2, explique com suas palavras a seguinte frase: o racismo é resultado das relações e práticas sociais estabelecidas historicamente. Então, percebam a ênfase que eu estou dando no historicamente. Então, é claro que vocês vão ter que explicar que o racismo, ninguém nasce racista, tá? Então, o racismo, ele vem de acordo com o convívio social de cada um de nós, né? De acordo com o que os adultos nos ensinam, o que a sociedade nos passa, o que a sociedade nos transmite. Mas não só de práticas sociais. Essas práticas todas foram estabelecidas historicamente, ou seja, você tem um passado, que é esse passado escravocrata, né? Esse nosso passado que... Opa, voltou. Esse nosso passado em que nós vivenciamos a escravidão da população africana. E então vocês têm que salientar isso nessa questão, tá? Recuperar, relacionar que esse racismo que nós vivenciamos hoje, ele tem fontes históricas, ele tem origens históricas, tá? Então, quer dizer, houve um momento na nossa história em que você teve a escravidão e posteriormente você teve, no século XIX, o neocolonialismo, e todos esses dois acontecimentos que marcaram a época, eles foram acontecimentos em que você tem um olhar europeu sobre a África, tá? Tanto que essas teorias raciais que nós estamos estudando são todas teorias com um olhar europeu sobre a África, né? Então você tem Arthur de Gobineau, aqueles caras brancos europeus olhando para aquele povo negro, olhando para a África. E olhando para a África, muito nesse sentido. Olha, veja só essa imagem. É claro que as teorias raciais são teorias científicas, mas elas foram usadas para justificar uma dominação de um povo sobre o outro, uma dominação que vai ser do quê? Dos países imperialistas, tá? Que estavam interessados na riqueza da África, tá? Então hoje você vê o tanto de ouro que a Europa tem, é porque foi lá na África e estilhaçou a África, matou muita gente, escravizou muita gente, né? E levou as riquezas para a Europa, tá? A número 3, pesquise o significado de redenção e explique de que modo a diluição da cor negra está relacionada com a redenção de uma raça amaldiçoada. Na pintura A Redenção de Kant e Modesto Borocós. Então, essa aqui, ela é uma análise da pintura A Redenção de Kant, tá? Vamos novamente olhar para essa pintura que é, assim, exemplar do pensamento daquela época, né? Do pensamento do século XIX aqui no Brasil. Então, primeira coisa que você vai fazer, pesquise o significado de redenção. Vai lá no dicionário ou no Google, pesquisa. O que significa redenção? E aí você vai encontrar, né, que redenção é igual a salvação, tá? Redenção é salvação. E o contrário de redenção, ou o contrário de salvação, é a maldição. Então, aí você vai ter que explicar que, por que eu tô tendo uma salvação aqui, né? De acordo com, do ponto de vista da pintura,
né, do ponto de vista da pintura, do ponto de vista do Modesto Brocós, a salvação significaria a eliminação do corpo negro. Ou, como eu estou colocando aqui na questão, né, diluição da cor negra. Né? Você vai diluindo a cor negra até ela desaparecer. É um quadro racista que prega o desaparecimento tanto da cor negra como desse corpo negro. Então, não é só a cor, mas também todo o traço, toda a corporalidade, toda uma cultura, todo um significado, né, que está sendo colocado aí como algo amaldiçoado, né? Do ponto de vista da pintura, do ponto de vista das teorias raciais, a África seria um lugar de maldição, tá? Então, aqui, nesta questão, você vai explicar, né? Como que esse quadro, ele tá fazendo uma relação entre essa ideia de salvação e essa ideia de maldição e com a questão de eliminar o corpo negro, de eliminar a negritude, que era essa a grande tese do branqueamento. Eles estavam muito preocupados e muito ansiosos em unir casais brancos com negros para acontecer isso que está acontecendo aqui na pintura, né? Nascer aí uma prole cada vez mais branca, tá? E isso para eles seria uma ideia de salvação, um caminho para a salvação. Então, se eles estão pensando que o caminho para a salvação é ser branco, quer dizer que então o caminho da maldição é ser negro, é voltar para a África, né? Então, aí vocês vão explicar com as próprias palavras. A 4. A pintura Redenção de Cam, novamente, nós estamos falando desta pintura aqui, tá? Então, a questão número 4 também é referente a esta pintura. Faz referência a Cam, um dos filhos de Noé, personagem do livro do Gênesis. Então, aqui nós estamos nos aprofundando no significado da pintura, não só em relação ao que ela representa aqui, né, nos seus símbolos, mas também no seu título. O título do quadro é Redenção de Cam. E quem é esse Cam, né? Esse Cam é um dos filhos de Noé, personagem do livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis é um dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, utilizada pelos cristãos, por outras religiões também, ela é composta de vários livros. Então, a Bíblia é um livrão de vários livros dentro. E um desses livros é o Gênesis, tá? E no livro do Gênesis tem lá a história de Noé. Não sei se vocês conhecem a história de Noé, também ninguém é obrigado a conhecer. Mas tem uma história lá de Noé, que houve um dilúvio na terra e Noé foi o único escolhido por Deus para fazer uma grande arca e colocar todos os bichos dentro dessa arca. E aí, com esse dilúvio, Deus teria eliminado todo o mal, né? Todo o pecado da terra e feito uma limpeza terrena. E aí, dos filhos de Noé que sobreviveram, é que surge uma nova humanidade, né? Em que essa humanidade teria uma aliança com Deus. Então, vamos lá para a questão. Neste sentido, percebemos como as teorias raciais utilizaram-se da Bíblia para justificar aquilo que defendiam, ou seja, uma superioridade da raça branca sobre as demais. E aí, então, o que acontece? O que está querendo dizer essa frase? As teorias raciais, ou seja, aquelas teorias racistas que defendiam que o negro tinha que desaparecer e que a população tinha que se tornar cada vez mais branca, elas se utilizavam da Bíblia para defender essa tese, tá? Por isso que o quadro se chama Redenção de Cam, tá? Então, é isso que vocês têm que entender, que a Bíblia ela foi utilizada nesse período para justificar uma superioridade de um povo sobre o outro, tá? E aí aqui eu coloquei um mapinha de como que seria essa análise. É uma análise, né, que é feita da Bíblia. Nós sabemos que
muitos povos utilizam a Bíblia para justificar suas guerras e suas dominações. Não é verdade? Vocês têm aí um exemplo mais próximo, mais contemporâneo, que foi quando houve a queda das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, ele falava, olha, Deus está do nosso lado, porque nós somos um povo cristão, nós somos um povo abençoado, e por isso nós vamos ter que fazer uma guerra contra esse povo, que no caso eram os islâmicos, né, que também eram de outra religião, porque é um povo amaldiçoado. Então ele justificava a guerra, a matança, a mortandade de um monte de gente com esse argumento, né, de que Deus quer. Então aqui na redenção de Cã e na tese do branqueamento acontece a mesma coisa. E no período da escravidão e no período da colonização também, né? Esses caras que estavam dominando, que estavam escravizando, que estavam, né, dominando aqueles povos, justificavam. A gente faz isso porque Deus quer, porque nós somos um povo abençoado e eles são um povo amaldiçoado. Então sempre essa relação, nós, eles, né? Sendo que esse nós aqui, nesse momento, são os europeus, né? E os brancos. Então, aqui no mapinha, você tem lá esse Noé, lá da Bíblia, ele vai ter 3 filhos. Aí aqui tá aqui, né? Mapa de Noa, que em inglês Noé é Noa, tá? Ele vai ter 3 filhos, e esses filhos teriam gerado os 3 grandes continentes, de acordo com um ponto de vista bem racista, tá? E o Cã, que é Ham aqui em inglês, ele foi um dos filhos que Noé amaldiçoou, porque teve um dia lá que o Noé tomou um vinho, se embriagou, e aí o filho dele pegou ele, né, bêbado, e em vez de perdoar o pai e esconder aquilo que para eles era algo pecaminoso, ele foi lá e contou para todo mundo: olha, o pai tá aí bêbado, qual que ele tá fazendo? E então Noé vai lá e amaldiçoa Cã. E aí o Cã teria originado um povo escravo, um povo para sempre servo, para sempre escravo, tá? E aí os racistas vão dizer: então olha lá, quer dizer que a África são os filhos de Cã, né? Esse povo da África são os filhos do Cã, eles já têm essa sina da escravidão, então Deus já quis assim. Então sempre essa ideia de que você é escravo porque Deus quer, você é pobre porque Deus quer, existe desigualdade porque Deus quer, né? Essa era a explicação que eles davam naquele momento, e utilizando para isso, né, a ideia de Deus, a ideia da Bíblia. Então, nessa questão, o que vocês têm que fazer? Qual é a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião pessoal sobre o uso de uma Bíblia, o uso de um texto sagrado para se justificar a violência e a dominação. Então, essa é uma resposta pessoal. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha de eu vir aqui, ou qualquer pessoa vir, pegar um texto sagrado ou falar de Deus e para justificar uma violência, para justificar uma dominação? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? E a 5 é de alternativa, mas no finalzinho a questão é, né, em qual contexto as teorias raciais sobre a superioridade da raça branca surgiram? Então, aí você vai ter que lembrar do contexto histórico dessa teoria aí. Opa, saiu aqui, gente. Vou voltar. Qual é o contexto histórico dessas teorias? Então, o contexto histórico é o neocolonialismo no século XIX. É o contexto dos países europeus, das nações europeias estarem se tornando nações imperialistas, estarem dominando a África, tá? Então, é esse olhar europeu sobre a África. Então, é isso, nós ficamos por aqui. Na semana que vem, a gente vai fazer uma grande revisão dessas teorias para a gente poder passar para a próxima
para o próximo tema, certo? Até mais.